Oi pessoal, tá começando mais um programa Bons Amigos Pet aqui no canal da Brenda Santonioni. E é importante que você ative os sininhos para você receber todas as nossas notificações, os nossos conteúdos. Bom, e hoje nosso programa tá demais, hein? Estamos recebendo a médica veterinária, professora, gestora do curso de Medicina Veterinária da Univiçosa, Alessandra Sayeg Arreg Silva. Tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito bem. Bom, antes, Alessandra, da gente começar o nosso bate-papo, eu quero convidar você, que está aí sempre vendo o nosso programa, para nos ajudar com frases aqui, ó, para o nosso mural, para o nosso cantinho, né, com frases como essa, por exemplo: maus tratos e abandono é crime. Tá? Se você tem uma frase bacana aí, envia para a nossa produção, tá bom? Combinado? Quero também deixar um abraço e agradecer aos nossos patrocinadores, parceiros esses aqui do nosso programa. Bom, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente bater um papo aqui. Seja bem-vinda sempre, viu, Alessandra? Muito obrigada. Eu já começo te perguntando como que você vê atualmente o relacionamento do homem com os animais. Bom, Júlio, o contato, né, entre homem e animal vem de milhares e milhares de anos, né, a partir da domesticação. E é indiscutível a importância dos animais junto à nossa vida, né? Principalmente os cães e os gatos, que são os preferidos dos seres humanos, porque estão junto conosco nas nossas casas, né? São carinhosos, amorosos. E esse contato, ele pode ser estabelecido de uma forma muito positiva, mas eventualmente a gente vê o comportamento do ser humano influenciando de forma negativa na vida desses animais. Em contrapartida, os animais, eles nos trazem bem-estar, ajudam, né? Vários estudos já comprovaram que ajuda a diminuir o estresse, controlar cada melhora nosso convívio social. Quando a gente sai aqui no nosso Central Park, que é o UFV, né? A gente, cada um com seu cachorrinho, e aí o que a gente fala quando a gente vê o outro se aproximando? Oi, bom dia, boa tarde. Então, assim, faz com que a gente tenha uma aproximação das outras pessoas. E o convívio negativo, né, que eu estava falando, é na questão do desrespeito às características da espécie. Né? Então, a gente vê, por exemplo, gato amarrado na coleira, né? Que a gente sabe que o gato não é tão domesticado como os cães e tem um comportamento mais livre, né? E a gente vê também, às vezes, cães usando roupinhas, cães passeando no carrinho, sendo que os animais adoram caminhar, correr e se socializarem também. Né? Então, a gente tem visto aí essa situação influenciando negativamente na vida desses animais em alguns lares, né? Outra coisa bastante interessante para a gente falar sobre essa influência negativa são pessoas que às vezes adotam ou pegam animais ou até compram e acabam abandonando os animais, né? Então, quando a gente adquire um animal, a gente tem que saber que eles vivem geralmente 10, 14, 18 anos até, e que precisam dos cuidados de saúde, além de carinho e atenção também. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, Alessandra, e daqui a pouquinho na volta eu quero que você fale sobre o comportamento desses animais, né? Ou seja, apesar desse contato ser benéfico, quero que você fale para a gente um pouco do comportamento, pode ser? Então a gente volta já já, rapidinho, fica aí com a gente.
Estamos de volta com o nosso programa Bons Amigos Pet e a gente falava na saída para o intervalo sobre como que o homem, né, pode identificar o comportamento dos animais. Explica pra gente, Alessandra. A gente tem que procurar pensar como que o animal viveria na natureza, né? Então, um cão na natureza, como que ele se comportaria? Exemplo, alimentos cozidos. Na natureza, o animal ele vai caçar, né? Uhum. E ele não recebe os alimentos no potinho, como a gente faz, né? Água e comidinha no potinho. Eles têm que caçar. Gato na natureza, né? Ele gosta de água corrente. Ele não toma banho, né? Não toma banho em água, em rios, né? Ou mesmo a gente fica pensando, né? Vendo às vezes gatinhos indo para o pet shop. E não é o comportamento natural, né, do gato. Então, sempre eu acho importante a gente pensar o animal livre. Como que ele se comportaria? É dessa forma que a gente tem que procurar deixá-los dentro de casa, né? Por mais que eles estejam conosco dentro de casa, essas situações que a gente pode promover de bem-estar são situações que a gente chama de enriquecimento ambiental, onde a gente coloca para o animal um ambiente mais interessante. Além da gente dar a alimentação no potinho, a gente pode esconder um petisco debaixo de uma almofada para ele sentir o cheirinho e caçar. E a gente tem visto que a humanização desses animais está tão grande, todo mundo adora o cachorro em cima da cama, né? Só que o contato muito direto e a falta desses incentivos de caça, de passeios, de atividades, pode fazer com que o animal fique muito próximo do ser humano e desenvolva alguns distúrbios de comportamento. Uhum. Alguns podem ser ligados à agressividade e outros ligados à ansiedade. Tem aumentado bastante o número de consultas de animais que desenvolvem comportamento de ansiedade, principalmente quando o dono sai de casa para trabalhar, que é quem pode ficar em casa o dia inteiro, né, ninando o cachorro, rotina, então né? Faz parte da nossa rotina, e quando o tutor sai, às vezes o animal destrói a casa inteira, ou faz as necessidades em locais inapropriados, uivam para chamar a atenção, né, e até a vizinhança consegue ficar incomodada com essas situações, né? E que estão se tornando normais agora por causa dessa alteração na forma como a gente tem lidado com a educação dos animais. Entendi. Bom, quais as necessidades que os animais têm para esse contato com o ser humano? Principalmente carinho, atenção, respeito, né, que a gente estava falando, de respeitar o comportamento natural da espécie, e os cuidados de saúde. Os cuidados de saúde, Júlio, são importantíssimos, porque muitas doenças dos seres humanos são transmitidas para os animais e dos animais para os seres humanos, né? São as zoonoses. Então, o médico veterinário, toda vez que se adota um animal, ou resgata um animal, ou compra um animal, você deve levar ao médico veterinário para que sejam feitos exames e a gente verifique a saúde desse animal para estar junto com a família. Bom, nós vamos para mais um intervalo. A gente sabe que o assunto é amplo, complexo, né, Alessandra? E eu já quero deixar uma pergunta aqui para a volta do bloco. Como que eu faço a partir do momento que eu adotei um filhote? O que eu preciso fazer? Mas não responde agora não, depois do nosso intervalo.
Já estamos de volta com o nosso programa Bons Amigos Pet. E falando nisso, a gente está com nossa mascote aqui hoje, a Perla. Sempre, às vezes ela está um pouco tímida, mas ela vai aparecendo no decorrer dos nossos programas aí, né, produção? Bom, ô Alessandra, eu deixei uma pergunta aqui na saída do nosso bloco sobre a partir do momento que eu adoto um filhote. O que eu preciso fazer? É muito importante levar ao médico veterinário, como a gente falou no bloco passado, né? Que o médico veterinário vai verificar as condições de saúde desse animalzinho. Então, a gente precisa de, imediatamente, peguei o cachorrinho na rua, a gente pode pegar, dar o banho, o primeiro banho, né? Usando sempre produtos veterinários, por causa do pH da pele deles, que é diferente do pH da nossa pele. Então, a gente não usa shampoos de gente, a não ser os de bebê, que podem ser utilizados também em filhote, porque tem pH neutro. E aí, depois do banho, alimentação, muitas vezes eles estão famintos, né? Então a gente tem que optar por rações de filhotes, né? Que são rações específicas de acordo com as necessidades do bebê. E aí, médico veterinário. Lá será feito um exame, né? Para verificar se o animal tem ectoparasitas, que são pulgas, carrapatos, piolhos, bicho de pé, muito comum nesses animaizinhos, né? Resgatados. E aí, às vezes, dependendo da situação e do exame, são feitos exames complementares, né? Exame de sangue, o raio-x, se precisar, ultrassonografia, se precisar. E a gente entra com a vermifugação e a vacinação, que são muitíssimo importantes, né, para deixar o animal protegido de doenças e de verminoses. Então, tudo isso é bastante importante, né, que seja feito. E só o médico veterinário vai auxiliar. E no primeiro bloco, Júlia, a gente falou sobre comportamento, né? O médico veterinário também vai orientar o tutor sobre os comportamentos normais do animal, né? Então, o filhotinho ele tem que alimentar de 4 a 5 vezes por dia, igual o bebê humano, né? O neném mama a cada 2 horas, 3 horas. E o filhotinho também precisa se alimentar, né, mais vezes por dia. O veterinário também vai orientar sobre o comportamento dentro de casa, para a gente identificar um local onde vão ser feitas as necessidades, né? O animal vai fazer as necessidades dele, longe do ambiente de rotina da casa, de preferência, né? Os gatinhos eles adquirem esse comportamento com a ninhada. Então, quando eles nascem, a mãe e os filhotinhos, né, a mãe e os irmãozinhos, eles vão tendo aquele comportamento de repetição e eles aprendem tudo e já chegam fazendo as necessidades na caixinha, que é maravilhoso, né? E os gatos, eles têm tido um apreço muito grande, tem aumentado bastante aqui no Brasil, o número de gateiros, porque estamos cada vez mais sozinhos, morando em apartamento, e eles são super livres, independentes, né? Eles não ligam se a gente sai para trabalhar, eles não têm essa ansiedade por separação como os cães, né? E eles ficam muito bem. Então, em muitos países na Europa, já é demonstrado que existem mais gatos que cães. E aqui no Brasil, a gente ainda tem mais cães que gatos, mas o número de gateiros tem aumentado bastante. Alessandra, que bom saber que o número de gateiros tem aumentado, né? E aí, me veio a pergunta, você tem um? 7. 7. 7 adotados, maravilhosos. Que bacana. E aplica tudo que a gente falou aqui? Com certeza. Sem dúvida, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, do nosso conteúdo. E você, Alessandra, muito obrigado por ter disponibilizado do seu tempo, né, no feriado de carnaval, para estar gravando com a gente esse programa. Viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada, foi um prazer. Inclusive, vou deixar também aqui suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, viu? Tá joia, muito obrigada. Um abraço a todos e até o próximo programa.